Olá, pessoal. Então, dando continuidade à nossa segunda aula, que é sobre infecções sexualmente transmissíveis e STs virais. A gente vai falar um pouquinho sobre o HPV, que é o papiloma vírus humano. Então, ele é considerado a ST mais comum do mundo. Existem mais de 200 tipos diferentes, nas quais 40 podem infectar o trato genital, e destes 12 são de alto risco e podem provocar câncer, e outros também podem causar verrugas genitais. Então, dois tipos de HPV, que é o 16 e o 18, eles causam 70% dos cânceres de colo de útero e lesões pré-cancerosas. Ele é um vírus capaz de infectar pele e mucosas. A epidemiologia do HPV, então em todo o mundo, o câncer de útero é o quarto tipo de câncer mais frequente em mulheres, com 570 mil novos casos em 2018, representando 7,5% de todas as mortes femininas por essa doença. Estimam-se mais de 311 mil mortes por esse tipo de câncer a cada ano. Mais de 85% delas ocorrem em regiões menos desenvolvidas do mundo. Então, nas regiões mais desenvolvidas, existem programas já que permitem que as mulheres sejam examinadas, tornando a maioria das lesões pré-cancerosas identificáveis já em estágios iniciais da doença, né? E isso facilita no tratamento da lesão do câncer nessa mulher. Então, por isso que nos países desenvolvidos, esses programas eles auxiliam. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela estima que 25 a 30% das mulheres com menos de 25 anos tenham HPV de alto risco. No Brasil, em 2020, são esperados 16.710 casos novos, com um risco estimado de 15,38 casos a cada 100 mil mulheres. A região sul, ela ocupa a quarta posição com 12 mil casos a cada 100 mil mulheres. E a forma de transmissão do HPV é a realização de qualquer tipo de atividade sexual, também pela transmissão vertical, né? Porém, poucos estudos observam esse tipo de transmissão. Então, excepcionalmente durante o parto, com a formação de lesões cutâneo-mucosas em recém-nascidos. A transmissão por fômites, ela é rara. Então, algumas curiosidades. A infecção por um determinado tipo viral não impede a infecção por outros tipos de HPV, podendo ocorrer essa infecção múltipla. Então, aquele paciente que ele já se infectou, né, com qualquer tipo de HPV, né, de qualquer tipo viral, ele pode sim vir a se infectar com outro tipo de HPV. Tá? Então, pode ocorrer essa infecção múltipla. Então, os tipos que causam verrugas genitais são quase sempre diferentes daqueles que causam câncer. O tempo médio entre a infecção pelo HPV de alto risco e o desenvolvimento do câncer cervical é de aproximadamente 20 anos, de acordo com algumas características, como o tipo de vírus, a carga viral, a capacidade de persistência e o estado imunológico do hospedeiro. Então, essas características é que vão determinar quanto tempo aquele paciente vai vir a desenvolver aquele câncer cervical. Então, as manifestações clínicas do HPV, elas são geralmente assintomáticas. Aproximadamente 1 a 2% da população apresentam verrugas anogenitais e 2 a 5% das mulheres mostram alterações no exame preventivo de colo de útero provocadas pelo HPV. O tempo de latência pode variar de meses a anos e, quando presente, as manifestações podem ser subclínicas. Então, ali a apresentação subclínica, né? São alterações detectadas pelo Papa Nicolau, que é o exame preventivo de câncer do colo de útero, pela colposcopia e também por outros exames. E a apresentação clínica, né, são lesões condilomatosas, que podem ser benignas ou malignas, e no homem elas podem estar presentes no prepúcio, na glande, na pele do pênis e ou no escroto, e também na região anogenital. E na mulher, podem estar presentes na vulva, na vagina, no cérvix e também na região anogenital. Então, as verrugas de pele ali, né, a gente tem as imagens. Então, aqui são algumas manifestações clínicas do HPV. Ali também tem o condiloma acuminado, são as verrugas anogenitais ou papilomas, né, que é a mesma coisa. Então, elas costumam ser únicas ou múltiplas, achatadas ou papulosas, mas sempre papilomatosas. Por essa razão, a superfície é semelhante a uma couve-flor, como a gente pode ver aqui na imagem. Em geral, são assintomáticas, mas podem ser dolorosas, pruriginosas ou sangrantes. Então, aqui eu peguei essas imagens de um estudo que foi realizado no México em 2011. Foi um estudo de caso, onde o paciente ele estava com um condiloma acuminado gigante, que afetou a região inguinal,
perineal, glútea, pubiana e a genitália externa. Então, aqui foi o caso de um HPV 6 e 11. O aspecto das lesões após, aqui a gente tem a imagem, né, das lesões, e depois a gente tem a imagem do aqui, como é que ficou, né, o aspecto da região genital do paciente, né, após a ressecção cirúrgica. Então, aqui a gente tem a classificação quanto ao potencial oncogênico. Os tipos de HPV que infectam o trato genital são divididos de acordo com o potencial oncogênico e com as lesões às quais costumam estar associados. Então, a gente tem lesões de alto risco, provável alto risco e o baixo risco. Então, ali nas lesões de baixo risco, a gente tem destacado o 6 e o 11. Né? Por quê? Porque eles desenvolvem lesões benignas, estes dois tipos, em peles e mucosas, né? Verrugas, no caso, na genitália, na boca ou na garganta. E ali de alto risco, a gente tem destacado o 16 e o 18, né? Que são os tipos que desenvolvem lesões pré-malignas e malignas, principalmente o câncer de colo de útero. Então, aqui a gente tem a tríade clínica para o rastreamento e diagnóstico do HPV, que seria a citologia oncológica, que é o Papa Nicolau, a colposcopia ou a histopatologia. Agora a gente vai ver um pouquinho dessas três. Então, aqui o preventivo, o Papa Nicolau, é um exame mais comum e barato. Ele nos diz a presença de alterações citológicas em até 90% dos casos de câncer cervical. Então, aqui eu botei as imagens, né? Como é que é realizado mais ou menos este exame. A colposcopia, que é realizado ali com aquele aparelho que é o colposcópio. Ele visualiza o colo uterino com um aumento de 10 a 40 vezes. Após a localização das regiões com suspeita de doença, remove então um pedacinho, né, um fragmento do tecido para a biópsia, justamente para a confirmação diagnóstica do câncer. Então, a histopatologia também, que é a análise daquele pedacinho, daquele fragmento que foi retirado, né, para a biópsia. Então, a gente identifica as alterações celulares e histológicas, identificando as camadas acometidas e, inclusive, a invasão da membrana basal. Aqui a gente tem duas imagens. A primeira camada é o epitélio normal, como a gente pode ver, né? E aqui é a camada com o epitélio já anormal, ou seja, aqui a gente pode identificar, né, alterações celulares. Então, aqui a gente tem explicando mais ou menos como é que acontecem essas alterações celulares. Aqui a gente tem o epitélio cervical, né, que é quando começa. Então, aqui no epitélio cervical, o papilomavírus ele vai entrar através de uma microlesão, né, uma microfissura. Porque durante a relação sexual acontecem microfissuras, né? E aí, se aquele paciente ele estiver contaminado, né, ele vai acabar contaminando a outra pessoa. E então, o vírus ele vai entrar, né, e através dessa microlesão e vai infectar a célula basal. Então, as células infectadas elas vão começar a se multiplicar, tá? E aqui, após 1 a 2 anos mais ou menos, essas células vão começar a se multiplicar ainda mais e a sofrer as alterações. Então, aqui a gente tem a evolução das células alteradas, ó, depois de mais alguns anos. Aqui a gente vai ter mais algumas lesões de alto grau, que aí elas já estão realmente disseminadas, né? E aqui a gente tem o cancro, que é mais ou menos 10 anos ou mais, né? Que são as células malignas, podem romper a membrana basal e invadir os tecidos envolventes. Agora a gente vai ver um pouquinho mais detalhado sobre isso. Então, aqui a replicação do HPV, como é que acontece? A gente tem o DNA viral do HPV e a gente tem o cromossomo do hospedeiro. Então, quando acontece a integração desse DNA com o cromossomo do hospedeiro, que é como a gente está vendo nessa imagem aqui, ó, a gente teve a integração do DNA viral com o cromossomo do hospedeiro. Tá? Se a gente tiver essa integração, tá? A gente vai ter a expressão desregulada dos genes E6 e E7, tá? Interações com proteínas celulares regulatórias, então a gente vai começar a ter essa proliferação, né, essa multiplicação, porém a gente vai ter o tumor maligno nesse caso, quando tiver essa integração. Quando não tiver a integração do DNA viral e do cromossomo hospedeiro, a gente vai ter a proliferação, né, vai ter a multiplicação, porém vai ser chamado de condiloma, que é quando a gente tem a lesão benigna e não maligna. Então, aqui a lesão de baixo grau, que é aquela lesão benigna. Então, como é que acontece?
Acontece a infecção epitelial das células basais, ali quando o vírus ele entra pela microlesão, né, durante a relação sexual, e aí ele vai infectar as células basais. A entrada do HPV é no núcleo da célula hospedeira, então ela vai entrar, e o DNA sob a forma de um epissomo, que ele, ou seja, ele vai ter a forma de um epissomo, ele não vai estar se juntando, né, com o cromossomo do hospedeiro, ele vai ficar na sua forma epissomal. Então, a gente vai ter a expressão dos genes E1 e E2, depois a gente vai ter a diferenciação das células basais, vai ter a expressão de L1 e L2, e depois a gente vai ter a liberação do vírus. E aí a gente vai ter uma lesão de baixo grau, a gente não vai ter a gente vai ter uma lesão benigna nesse caso. Agora, quando a gente tiver o câncer propriamente dito, que é uma lesão maligna, a gente vai ter então a infecção das células basais. Depois a gente vai ter a entrada do HPV no núcleo da célula hospedeira, então a gente vai ter aquela integração, vai ter aquela união do cromossomo do hospedeiro com o DNA do vírus. Ó, DNA sob a forma integrada, aqui. A gente vai ter a destruição de E1 e E2, vai ter o aumento dos genes E6 e E7. Por quê? Porque o HPV ele torna-se oncogênico, né? Para ter o câncer, né? A gente vai ser pela ação das proteínas E6 e E7. Então, essas duas proteínas que estimulam a proliferação e a transformação celular. Então, vai ser o aumento dessas proteínas que a gente vai ter a estimulação e a transformação celular. Então, essas proteínas elas vão se ligar, vai ser uma ligação de E6 a P53 e E7 a PRB. E aí, com isso, a gente vai ter a desregulação do ciclo celular. E consequentemente, o câncer, né? A lesão maligna. Então, a prevenção do HPV é pelo preservativo, né? Que reduz entre 70% a 80% da transmissão do HPV. E também nós temos a vacina. A partir de 2014, o Ministério da Saúde ampliou o calendário vacinal com a introdução da vacina quadrivalente contra o HPV, tipo 6 e 11, que é de baixo risco oncogênico, responsáveis por lesões verrucosas, e 16 e 18, que é considerado de alto risco oncogênico. Então, aqui nesse quadro, eu trouxe para vocês para a gente entender mais ou menos as faixas etárias, né, da realização da vacina. Então, em crianças e adolescentes, são 2 doses, sendo um intervalo de 6 meses entre essas doses, e é feito em meninas de 9 a 14 anos e meninos de 11 a 14 anos. E aqui, quando forem pacientes HIV, transplantados ou pacientes oncológicos, são realizadas 3 doses da vacina, também com intervalo de 6 meses entre elas, e é feito em mulheres e homens de 9 a 26 anos. Então, sempre lembrando que a segunda dose ela deve ser feita com 6 meses, né, após a primeira dose. Então, a infecção pelo HPV em gestante, então, ela não causa infertilidade, então é importante a gente ressaltar isso. Na gestação, as lesões podem apresentar um crescimento rápido, atingirem grande volume e tornarem-se sangrantes, até mesmo por aquela região já está um pouco mais vulnerável, né, por conta da gestação. Então, não há indicação de parto cesáreo pela presença das lesões, ainda que haja possibilidade de transmissão destas ao recém-nascido. A indicação seria por uma obstrução do canal de parto ou então por conta do sangramento, né? Que são ocorrências excepcionais. O tratamento do HPV deve ser individualizado, considerando as características da lesão, a disponibilidade de recursos, os efeitos adversos e a experiência do profissional. Então, o tratamento ele pode ser ambulatorial, com ácido tricloroacético ATA, aplicado na lesão até adquirir aspecto branco e seco, a eletrocauterização ou exérese cirúrgica ou crioterapia. Então, a exérese cirúrgica é o procedimento daquele paciente lá daquele estudo de caso e ele realizou, né? Então, é uma intervenção indicada para lesões volumosas ou dolorosas, como no caso daquele paciente. O tratamento pode ser também domiciliar, pela imiquimod ou podofilotoxina, e também quando se tem o carcinoma cervical, que é feita a remoção cirúrgica mais radioterapia ou quimioterapia. Então, a herpes, segundo a Organização Mundial da Saúde, estima-se que 3,7 bilhões de pessoas com infecção por herpes tipo 1
e 491 milhões de pessoas infectadas por herpes tipo 2 em todo o mundo. A prevalência de 22,7% em gestantes no Brasil e em Rio Grande 10% em gestantes e 33% em gestantes HIV positivo. Então, a transmissão vertical o maior risco de infecção ocorre durante o parto, 30 a 50% na infecção primária no terceiro trimestre de gestação, 1% na infecção recorrente ou adquirida no primeiro trimestre de gestação. Então, é importante ressaltar que 50 a 75% dos casos são mulheres assintomáticas. Então, são classificados, o herpes vírus, ele é classificado em 3 subfamílias, que é o alfa, o beta e o gama. Então, a gente vai ver ali apenas os 2 primeiros da família alfa, que é o herpes simples tipo 1 e o herpes simples tipo 2. Então, o herpes vírus humano, que existem mais de 200 tipos capazes de infectar diferentes espécies. Destes, 8 causam doenças em seres humanos, que é o herpes vírus humanos. Então, ela possui propriedade de permanecer no organismo do indivíduo de forma latente durante toda a vida do hospedeiro. O vírus não é totalmente eliminado, sendo seu genoma mantido em determinadas células, sem que haja uma infecção produtiva, mas sim uma infecção latente. Então, o hospedeiro ele vai ficar com aquele genoma do vírus ali em algumas células, porém ele não vai produzir a infecção ativa, digamos assim, ela vai ficar latente ali. E durante esta fase, não é detectável qualquer vírus infeccioso. Então, o vírus, depois que ele fica na forma latente, ele pode ser reativado devido a um estresse do sistema imunitário, provocando sintomas semelhantes, mas mais ligeiros quando comparados àqueles sintomas que o paciente ele teve na infecção primária. Então, essa reativação, ela permite a infecção de novos hospedeiros, é importante a gente falar sobre isso, E o indivíduo infectado, ele mantém-se como uma reserva de infecção para toda a vida. Como a gente já disse, não tem cura. Ele vai sempre estar com o vírus no organismo. Então, geralmente, as infecções decorrentes de herpes vírus, elas caracterizam-se por apresentar fenômenos de latência, como a gente já falou, e de recorrência. O vírus da herpes simples é classificado em 2 tipos, que é o tipo 1 e o tipo 2. Então, o tipo 1 é herpes oral, e em regiões acima da cintura, porém, ele pode causar uma herpes genital, sim. Então, depois a gente vai entrar um pouquinho mais nesse aspecto. Então, ainda sobre o herpes tipo 1, aquisição nos primeiros anos de vida, na infância, e a porta de entrada é a orofaringe. No tipo 2, são herpes genital e em regiões abaixo da cintura. Então, as lesões, elas são geralmente genitais, neste caso. Mas também pode haver lesões orais. Então, o vírus da herpes tipo 1, ele geralmente ocorre na região oral, porém pode ter lesões genitais, e o vírus do tipo 2, ele geralmente ele é genital, são lesões genitais, porém ele pode também causar lesões orais. Então, as infecções, ainda frisando, as infecções por herpes tipo 1 e herpes tipo 2, elas duram por toda a vida. Então, a forma de transmissão da herpes, Então, ele é transmitido principalmente por contato oral, como a gente já conversou, para causar infecção por herpes oral, por meio do contato com o vírus do herpes tipo 1, em feridas, saliva e superfícies dentro ou ao redor da boca. Então, o herpes tipo 1, ele pode ser transmitido por superfícies orais ou cutâneas que parecem normais e quando não há sintomas presentes, então quando não tem sintoma, não tem lesão, também pode ser transmitido. No entanto, o risco maior de transmissão é quando há essas lesões ativas. Herpes tipo 2, ele pode ser transmitido pela pele da área genital ou anal, que parece normal, e geralmente é transmitido na ausência de sintomas. Então, geralmente, quando não tem lesão, não tem sintoma nenhum, aquele paciente está transmitindo também. O herpes tipo 1 também pode ser transmitido para a área genital, como a gente já conversou, por meio do contato oral genital, para causar herpes genital, assim como também o herpes tipo 2, que também pode ser transmitido para a região oral pelo contato oral genital para causar o herpes oral. Então, aqui as manifestações clínicas do herpes tipo 1 são bolhas dolorosas ou feridas abertas, chamadas úlceras na boca ou ao redor dela.
As pessoas infectadas costumam ter uma sensação de formigamento, coceira ou queimação ao redor da boca, antes do aparecimento das feridas, das lesões propriamente ditas. Após a infecção inicial, as bolhas ou úlceras podem reaparecer periodicamente. A frequência das recorrências das lesões, elas variam, né, de pessoa para pessoa. Então, o herpes tipo 2, ele é caracterizado por uma ou mais bolhas genitais ou anais ou feridas abertas chamadas úlceras. Então, outros sintomas do herpes tipo 2 é febre, dores no corpo e nódulos linfáticos inchados. Então, as pessoas infectadas com herpes tipo 2, elas podem sentir sensações de formigamento leve ou dor aguda nas pernas, quadris e nádegas antes do aparecimento das úlceras genitais. Então, aqui eu trouxe uma imagem para a gente ver a evolução, né, do herpes. Então, as vesículas, começa então com vesículas com líquido claro, que se rompem e liberam vírus. Então, as vesículas, elas secam e geram crostas, que posteriormente tem a cura tecidual e a entrada de latência, né? Então, o vírus, ele entra em latência, como a gente já conversou, que é uma infecção viral persistente. Então, aqui a gente tem a imagem da evolução do herpes, né? Então, aqui, primeiramente, o paciente ele vai ter uma queimação, ele vai ter um formigamento na região oral. Posteriormente, no segundo dia, ele vai ter uma vesícula, né? Um aparecimento de uma vesícula. No terceiro dia, ele vai ter uma úlcera. No terceiro até o oitavo dia, essa úlcera ela vai começar a se tornar uma crosta, né? E depois o paciente ele vai ter de 8 a 10 dias, do oitavo ao 10º dia, ele vai começar a ter um ressecamento, né? E posteriormente uma cura tecidual. Então, o diagnóstico da herpes, ele pode ser clínico ou laboratorial. Então, o clínico, ele avalia com base nas lesões características e o laboratorial pode ser através da cultura de células, do PCR, testes citológicos, testes sorológicos, que são os específicos e não específicos. Então, aqui também pode ser feito o diagnóstico do herpes neonatal, né, no recém-nascido. Porém, esse diagnóstico ele se torna mais difícil porque os sintomas ocorrem vários dias após o nascimento. A prevenção da herpes, pessoas com sintomas ativos de herpes oral devem evitar o contato oral com outras pessoas e compartilhar objetos que tenham contato com a saliva. Também devem se abster do sexo oral. Os indivíduos com sintomas de herpes genital, eles devem se abster da atividade sexual enquanto experimentam qualquer um dos sintomas. E o uso consistente e correto de preservativos ajuda a prevenir, visto que o vírus pode ser transmitido quando nenhum sintoma é sentido ou visível. Então, é importante frisar que o preservativo ele tem uma grande importância, né, também para a prevenção da herpes. Então, aqui eu trago um pouquinho da patogenia da herpes simples. Então, a gente tem a porta de entrada, né, sendo o herpes tipo 1 pela orofaringe e o tipo 2 pela região genital. Então, pode ocorrer então a infecção assintomática ou sintomática. Sendo ela assintomática, o paciente ele depois vai entrar num período de latência. Nesse período de latência, a gente vai ter então este vírus ficando latente ali no gânglio trigêmeo, né? Se for o herpes tipo 1, se for o herpes tipo 2, ele vai ficar na raiz do nervo sacral, tá? Se o paciente ele tiver uma infecção sintomática, né, ele vai ter aquela infecção primária de 3 a 5 dias e a sua recuperação depois, e aí ele vai entrar também no período de latência. E depois deste período de latência, né, que nesse período de latência não há transmissão, a gente vai ter o período de recorrência, né, que é a infecção secundária, que é quando aquele paciente ele vem a ter algum estresse, ou ele vem ficar muito ansioso, muito nervoso, então ele vem a ter essa infecção secundária. Então, aqui eu trago uma imagem para a gente ver o vírus latente aqui no gânglio trigêmeo. Neste caso aqui, seria o vírus do herpes tipo 1, que é nessa região onde ele se aloja. Então, aqui eu trago praticamente a mesma coisa da outra imagem, porém aqui é só para mostrar realmente que o vírus entra, né? Ele se replica, depois ele vai infectar as terminações nervosas, né? E aí a gente vai ter o tipo 1 no gânglio trigêmeo e o tipo 2 na raiz do nervo sacral. E aqui a gente tem o gânglio trigêmeo, o tipo 1, e o tipo 2 aqui a gente vai ter a raiz do nervo sacral. Então, herpes neonatal, ele ocorre raramente, né, em circunstâncias raras. A infecção por herpes simples pode ser transmitida de mãe para filho durante o parto, causando o herpes neonatal.
O herpes neonatal ele pode ocorrer quando o bebê é exposto ao herpes tipo 2 ou tipo 1 no trato genital durante o parto. As mulheres que têm herpes genital antes de engravidar têm um risco muito baixo de transmitir a herpes, né, o vírus da herpes para os seus filhos. Então, o risco de herpes neonatal ele é maior quando a mãe contrai a infecção por herpes pela primeira vez no final da gravidez. Em parte porque os níveis do vírus no trato genital eles são maiores no início da infecção. Aqui eu trago umas imagens do herpes neonatal, das lesões no recém-nascido. E o tratamento, que são os medicamentos antivirais, como o aciclovir, fanciclovir e o valaciclovir, que são os medicamentos mais eficazes disponíveis para as pessoas infectadas com herpes. Isso pode ajudar a reduzir a gravidade e a frequência dos sintomas, mas não traz a cura da infecção para o paciente. Então, muito obrigada pela atenção de todos. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo, eu deixei o meu e-mail ali embaixo. Espero que tenha sido uma aula muito proveitosa. Obrigada. E aqui eu deixo as minhas referências. Até a próxima.